Bom, são exatamente 6 horas e, como de praxe, a gente inicia a reunião do Programa de Capacitação Complementar em Ecoendoscopia e Endoscopia da Via Biliar e Pancreática. E hoje cabe ao Dr. Alex Ingold, né, que é o nosso residente, apresentar o artigo científico e depois ao Tarek apresentar o caso científico para discussão. Então, por favor, Alex, fique bem à vontade, pode começar a sua apresentação. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa reunião, então, com a discussão de um artigo científico da Pancreatology de junho desse ano, que vai falar um pouco sobre a observação e a indicação, aí, a possibilidade de observar, né, os IPMNs, as patologias intraductais mucinosas, com um risco elevado, né, baseado no risco. Discutir um pouco sobre isso. Uma breve introdução, o IPMN, né, pela sua produção excessiva de mucina, são as neoplasias intraductais, papilíferas, né, produtoras de mucina, em relação já conhecida com a progressão para o câncer de pâncreas. E dentro dos IPMNs, nós temos os 4 subtipos conhecidos que sugerem os diferentes prognósticos, já sabido, e reagem com a imunistoquímica de acordo com esse breve resumo aqui, sendo o gástrico reativo com MUC5, MUC1 e MUC2 negativo, são a maioria dos IPMNs. O intestinal seria MUC2 positivo, MUC1 e MUC5 negativo, progressão geralmente para carcinoma coloide, mais indolente. O pancreato biliar, com a reação a MUC1 positivo, MUC2 e MUC5 negativo, uma progressão já para o adenocarcinoma tubular e uma relação mais forte com componentes invasivos. E o oncocítico, que é o MUC6 positivo, seria aí o tipo mais raro, difícil de se ver na literatura. Temos em relação ainda com os IPMNs, de acordo com os guidelines de Fukuoka, que foram revisados e refeitos em 2017, inicialmente em 2012. 2012 haviam somente considerado que os pacientes sem risco poderiam ser acompanhados. Em 2017 eles revisaram, baseados no tamanho e grau do crescimento do cisto, o diâmetro do ducto do pancreático principal, a existência de nódulos murais e sintomas, como icterícia obstrutiva e pancreatite. Diante disso, a classificação colocou, então, 3 tipos, sendo o alto risco, né, como HRS, High Risk Stigmata, fatores de preocupação, que seriam Worrisome Features, e sem risco, No Risk, nosso trabalho resumidos aqui como HRS, WF e NR, para melhor compreensão das tabelas. E apesar das melhorias nas condutas, né, frente aos IPMNs, algumas questões ainda permanecem, como os pacientes sem risco evoluindo para algum grau de câncer de pâncreas. Na literatura, um segmento mal definido, né, desses pacientes sem risco, e ainda assim, pacientes com alto risco, com uma progressão agressiva, mas que, quando acompanhados, apresentam uma subdivisão que já é possível visualizar. Os pacientes que têm realmente um risco alto e os não tão reais, como o artigo coloca para a gente, que acabariam sendo similares aos pacientes com sinais de alarme, de alerta apenas. Diante dessas questões, o objetivo do trabalho foi fazer uma análise no serviço dos apresentadores que publicaram esse trabalho, uma análise natural dos IPMNs, nos casos ressecados e acompanhados. O foco na possibilidade do acompanhamento não cirúrgico de lesões em pacientes com alto risco. Os materiais e métodos, brevemente, foi um estudo retrospectivo, que envolveu pacientes com diagnósticos de IPMN acompanhados de 2012 a 2017, com 1 ou 2 ressonâncias ou ultrassom endoscópicos anuais. As classificações histológicas e morfológicas foram padronizadas, sendo as histológicas entre o adenoma e IPMA, baixo grau e intermediário, e já o IPMN carcinoma, IPMC, né, histologicamente, que seria dividido em subtipos não invasivo, minimamente invasivo e propriamente invasivo. E os subtipos que a gente já discutiu ali no início, que foi considerado aí de acordo com o mais prevalente, quando havia mais de um tipo, o estudo considerou o mais prevalente na lesão. Análises estatísticas dos achados, variáveis e sobrevidas, usando os métodos de Fisher, Q-quadrado, Mann-Whitney e Meyer.
Bom, dos resultados, nós tivemos, então, nesse período no serviço, houve 328 pacientes diagnosticados com IPMN. Desses, os que tinham riscos, 140, divididos entre alto risco e fatores de preocupação, certo? Os que não haviam risco eram 188. Aqui já tem um fato interessante, que desses 188 acompanhados pelo período de 30 meses, alguns desenvolveram sinais de preocupação e sinais de alto risco, HRS, certo? Os que mantiveram sem risco foram acompanhados e foi um total de 143, 43% aproximadamente do N selecionado. Dos que inicialmente apresentavam riscos alto ou médio, enfim, fatores de preocupação, tivemos os que foram ressecados já de início, um N de 11%, um N de 38%, certo? E para a parte de isso de alto risco, os que tinham fatores preocupantes foi um N de 15%, 4%. E os que não foram ressecados foram então acompanhados pelo mesmo follow-up de 30 meses, envolvendo aí então a amostra final dos que foram ressecados de alto risco, um N de 17, 5% após o follow-up, e um N de 19 não ressecado. E dos que apresentavam fatores preocupantes, um N de ressecados de 5, 1,5%, e 91, né, uma maioria acabou sendo acompanhado aí, não sendo necessária a cirurgia. Essa foi a amostragem do trabalho. Um background geral do trabalho, pacientes com uma idade média de 69, nódulos eram presentes em 71, sintomas, poucos pacientes, apenas 4,3%, 14, avaliados também a média do tamanho do ducto pancreático, tamanho do cisto foi de 20, tamanho do ducto pancreático, a média foi de 12, variando de 1,6 a 23, bem como outras avaliações gerais. Aqui nós temos de alto risco os 48, fatores preocupantes 92 e sem risco 188, conforme a gente viu na análise anterior. Aqui de início, nós temos a progressão da doença para forma maligna, né? Um mau prognóstico. Percebe-se então que com o tempo, os pacientes observados, o tempo de observação dos pacientes com alto risco foi obviamente maior do que os pacientes que apresentavam os fatores preocupantes, né? Isso foi visivelmente maior, já sabido, o trabalho também constatou isso. Aqui foram feitas duas análises, que eles cruzaram as variáveis. Primeiramente, foi de pacientes com IPMNs ressecados aqui, nessa tabela, comparando os de alto risco, um N de 55 ressecados, com o de fatores preocupantes. As análises que chamam a atenção dessa tabela são principalmente a presença de nódulo e o tamanho do nódulo, então houve relação estatística entre eles, sendo o tamanho do nódulo maior nesses pacientes que apresentavam um alto risco, bem como muito mais presente nesse grupo. Tá? O ducto pancreático, tamanho dele, ele é colocado nessa divisão segundo Fukuoka, mas a análise do trabalho não mostrou a significância estatística entre eles, sendo muito semelhantes nos dois grupos. O tamanho do cisto, né? Esse aqui é a presença de nódulo mural. O tamanho do cisto também foi um fator importante, sendo maior nos pacientes com alto risco. E um outro ponto que o trabalho coloca é que dos pacientes com alto risco, lesões ressecadas e que haviam alto risco, segundo Fukuoka, o tipo pancreato biliar foi o mais prevalente, comparado com os pacientes que tinham fatores preocupantes, que apresentaram menor proporção desse subtipo. Com relação ao pancreato biliar, que acaba sendo o subtipo mais agressivo, eles também compararam esses pacientes que ressecaram essas lesões, tendo um N aí de 16, do tipo pancreato biliar, e os demais 59, relacionado a outros. Dessas análises estatísticas, a gente pode perceber que o tamanho dos nódulos murais, eles foram, e a presença e o tamanho também foram estatisticamente significativos, sendo mais prevalente nódulos maiores nos subtipos pancreato-biliares, quando comparados aos demais. Bem como o tipo pancreato-biliar mostrou uma relação de maior invasão e recorrência. Segundo as análises, todas
estatisticamente significativos após as análises. Aqui, então, falando um pouco sobre recorrência desses pacientes, de todos os envolvidos no estudo, 4 tiveram recorrência. Desses 4, 75% era do tipo pancreato biliar, ou seja, 3 dos 4, classificados como alto risco e com nódulos maior que 10, maior ou igual, mas nódulos grandes. Essa recorrência ocorreu nesse subtipo há aproximadamente 2 anos em média, quando comparado a outro caso que apresentou recorrência, foi um subtipo gástrico, que é o mais comum, que não foi invasivo, minimamente invasivo, quando comparado ao pancreato biliar, e a diferença foi que ele houve metástase aí, que acabou se desenvolvendo num período de 5 anos. Aqui ele classifica e compara os subtipos, conforme a gente havia dito, histológicos e morfológicos. Primeiramente, A e B, a gente pode olhar a comparação dos morfológicos, dos histológicos, desculpa. Sendo os tipo carcinoma, obviamente com uma sobrevida, isso comparando a sobrevida, muito menor quando comparado aos adenomas, independente do grau de diferenciação, certo? E quando comparado aos subtipos, mais uma vez o pancreato biliar se prova mais agressivo, uma sobrevida muito menor quando comparado aos outros subtipos dos IPMNs. Aqui, uma análise final dos pacientes de IPMN que foram observados com alto riscos. Desses observados, 55 acabaram sendo ressecados, e os outros 19 mantiveram a observação. E, mais uma vez, eles perceberam que a importância foi estatisticamente significativo a presença de nódulo, o tamanho do nódulo e, neste caso, quando tem-se pacientes com alto risco acompanhados, né, pós um follow-up aí desse IPMN, observou-se que aí sim houve foi importante o acompanhamento do tamanho do ducto pancreático, sendo que os que foram observados apresentavam o ducto pancreático mais dilatado, e os que foram ressecados, por ser retrospectivo isso, né, apresentavam esse ducto pancreático menos dilatado, enfim, o tamanho menor. E aqui, por fim, comparando como em todas as análises mostrou-se essa forte relação, presença de nódulos, tamanho de nódulos e tamanho do ducto pancreático principal, que é o que envolve o guideline de Fukuoka, a análise final foi comparada justamente a isso. E mostrou que o grupo com dilatação do ducto pancreático teve uma sobrevida muito maior do que os pacientes que apresentavam nódulos, independente do tamanho, maior que 5, desculpa, quando colocados maior que 5. A sobrevida foi menor, pacientes que apresentavam nódulos murais. Conclusão, esse estudo levantou novas questões quanto ao segmento ainda mal definido dos IPMNs, quando acompanhar, como realizar esses exames, quando realizar esses exames, ainda sem um consenso na literatura. E sobre as limitações, ele foi um modelo retrospectivo, né? Não houve um protocolo de imagens para acompanhamento, então ele somente sugere que foi feito ultrassonografias endoscópicas, e alguns outros pacientes foram feitos, por exemplo, ressonância, ele colocou como método de imagem, então não houve uma padronização, isso pode diferenciar tamanho de nódulo, enfim, levar um pouco a um viés baseado nisso. E o próprio trabalho coloca que foram poucos pacientes realmente com a dilatação maior que 10 do ducto pancreático, então não se teve uma amostra robusta para realmente provar a sua relação, né? E mostrar que talvez a dilatação do ducto pancreático não esteja tão relacionada com alto risco, como o guideline coloca, de Fukuoka. E por fim, né, ainda concluindo, mais uma vez, enfatizando que a presença de nódulos é igual ao mau prognóstico nos pacientes com alto risco. E os pacientes com dilatação do ducto, mais de 10 milímetros, mostrou um melhor prognóstico. Tanto que eles fizeram uma análise final, que foram os pacientes acompanhados. E os que tiveram nódulos desses finais acompanhados, com nódulos idosos, com nódulos maior que 5 milímetros, ou seja, não tinham status performance para a cirurgia, acabaram sendo acompanhados e evoluíram com um pior prognóstico quando comparado a esses pacientes que apresentavam a dilatação do ducto e foram acompanhados por não ter status performance para a cirurgia, enfim, apresentaram um prognóstico melhor.
Os pacientes que apresentam sinais de alarme e sem riscos, eles ainda não têm um protocolo para observação, mas cada vez mais a cirurgia deve ser para casos reservados. Sugere-se, então, o active waiting, né? E baseado nisso, a principal ferramenta, enfim, o diagnóstico seria muito, segundo eles, importante diagnosticar o subtipo antes de ressecar a lesão. E eles sugerem, por exemplo, por ser o pancreato biliar mais agressivo, às vezes uma neoadjuvância nesses pacientes que têm esse subtipo, ou seja, como diagnosticar esse subtipo de forma mais precisa, né, nesses pacientes antes da ressecção, antes de envolver a cirurgia. No caso, eles sugerem talvez a pancreatoscopia, fica, né, para coleta de mucina e analisar essa mucina, delimitando bem ainda o tamanho da lesão. Fica, então, essa mensagem do trabalho para futuramente novos trabalhos, enfim, evolução no acompanhamento dos IPMNs. Esse foi o nosso trabalho, o trabalho apresentado. Obrigado. Obrigado, Alex, pelo trabalho. Na verdade, eu escolhi esse trabalho porque realmente esse trabalho mostra e ele sedimenta alguns conhecimentos, né, a respeito dos IPMNs. E como nós que fazemos ecoendoscopia, a gente tem entrado em contato cada vez mais com os IPMNs e com os pacientes que têm malignização desses IPMNs, a gente precisa ter esses conceitos muito bem estabelecidos. O primeiro deles é os tipos de epitélio que podem acompanhar, como vocês viram logo no primeiro slide aí, né? Pode passar mais um, que são os epitélios gástricos, né? Que você vai fazer o diagnóstico através das provas imunistoquímicas, que é o MUC5AC, MUC1, que é negativo, MUC2, o tipo intestinal, né, que ele progride para o carcinoma coloide, isso são conceitos que todos vocês devem guardar. O pancreato biliar, que progride para o adenocarcinoma tubular e componentes mais invasivos, né, onde você tem o MUC1 positivo, MUC2 negativo, MUC5AC negativo. E o oncocítico, que é extremamente raro, né? É muito raro, a gente, na nossa experiência, acho que vimos uma ou duas vezes, não mais do que isso, né? Mesmo em peças operatórias, porque é muito difícil fazer o diagnóstico. Mas, com a possibilidade de obtenção de agulha, com as agulhas COR, a gente tem conseguido fazer o diagnóstico em gástrico, intestinal e pancreato biliar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto pode passar aquele quadro geral de todo o paciente. O segundo ponto é exatamente isso, né? Antes. O segundo ponto é exatamente isso, né? O IPMN, né? Então, quando você faz o diagnóstico de IPMN, existe muita dúvida de como foi feito esse diagnóstico. Esse diagnóstico foi feito baseado única e exclusivamente nos exames de imagem, ressonância ou tomografia computadorizada. E, com certeza, quando a gente lê esse trabalho, a gente percebe que a única coisa ou foi feita ressonância magnética ou foi feita ecoendoscopia sem biópsia, ou seja, na suspeita de ter ou não. Então, entre aspas, você tem única e exclusivamente um diagnóstico sem o controle através da anatomia patológica. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer, que eu não consegui identificar, de todos os pacientes que foram operados, Alex, quantos Sim. é que tinham câncer? Que foi identificado câncer? Ele não coloca essa informação. Então, essa é uma informação fundamental, porque o que acontece? O que adianta a gente operar um monte de paciente que tem worrisome features, que tem, por exemplo, nódulos, ou que tem uma dilatação do ducto pancreático principal, se não é único exclusivamente para a gente fazer a detecção, ou o diagnóstico, ou o tratamento de câncer. Então, essa é uma grande dúvida que nós temos hoje, e que realmente nos confunde quando a gente lê esses tipos de trabalho. Por isso que eu acho que é extremamente importante a gente ter esse conceito, tentar fazer o diagnóstico através da punção aspirativa, para que você consiga realmente determinar quais os pacientes têm sinais de risco e se esses sinais de risco são importantes ou não.
Por exemplo, nós já tivemos casos de pacientes que têm uma lesão cística em um determinado lugar, e o nosso trabalho da semana passada até mostrou isso, ou da semana passada ou retrasada, que o câncer pode aparecer em outro lugar, e não exatamente na lesão cística, onde foram descritos os worrisome features ou até mesmo os sinais de alto risco. Então, vocês veem como é difícil realmente o manejo das lesões dos IPMNs. Então, eu gostaria de passar a palavra agora aí para o Rodrigo, para o Marcos, para o Humberto. Se quiserem fazer algum comentário, fiquem bem à vontade. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Vou falar a minha impressão sobre o artigo. Tá? Ontem à noite eu li esse artigo. A sensação que eu tive quando eu li esse artigo é que é um grupo que tem um bom movimento e eles estão tendo impressões e, vamos dizer assim, convicções frente à experiência deles do acompanhamento e segmento e tratamento desses pacientes e resolveram avaliar o que eles tinham em mãos, tá? Esse artigo, quando eu fui lendo, assim, na minha opinião, primeiro, eu tô falando da parte que eu não gostei do artigo, depois eu vou falar o que eu acho interessante. Eles tentaram provar o ponto de convicção deles com uma metodologia que eles não poderiam ter feito. Então, assim, eles discutem coisas que não estão relacionadas à análise de dados deles, eles concluem coisas que eles não poderiam concluir com os dados que eles tiveram. A metodologia não é a metodologia adequada para chegar às conclusões que eles tiveram. Por exemplo, acabaram de comentar, né, que ele cita assim, fazer neoadjuvância para... Eu simplesmente não entendi isso, para epitélio pancreato biliar. Neoadjuvância é para câncer, né? Exato. Então, assim, como que a gente vai fazer neoadjuvância para algo que não é câncer? Inclusive, no nosso meio, o convênio nem liberaria, mas de qualquer forma. O conceito que eu tenho na minha cabeça é assim, é apendicite aguda. Se você opera e é branco, você não deveria ter operado. Se você opera e é apendicite aguda, você operou na hora certa. Se o doente chega em sepse por um apêndice perfurado e o doente morre, você chegou tarde demais. Então, assim, operar câncer para IPMN chegou tarde demais, né? Não é o que a gente quer. Então, assim, eu vejo dezenas de limitações nesse trabalho. Mas o que eu acho de interessante no que a gente leu e até baseado mais nas impressões e praticamente conclusões que eles citam, que eles nem poderiam ter chegado, é mais um grupo que publica algo que diz assim, olha, o que a gente tem não é o ideal ainda. Quer dizer, isso a gente sabe, né? Assim, Fukuoka ainda não é o ideal. Não. Eu acho que tem uma mensagem que é a mensagem mais importante desse trabalho e talvez seja a melhor conclusão que esse trabalho pode chegar, que é o acompanhamento de perto. Então, assim, eu não tenho dúvida que no futuro, parte dos pacientes que hoje são abordados vão ser eleitos para o acompanhamento de perto. Então, assim, vamos estudar um pouquinho essa doença num fator que é o fator tempo, né? Então, assim, vamos ver o que está acontecendo, pelo menos por algum tempo, com essa lesão. Se ela realmente vai permanecer bem quietinha no canto dela, se ela vai começar a fazer alguma alteração, se ela vai crescer em volume. Isso acho que é uma coisa legal que esse trabalho cita e que eu venho tentando colocar na minha equação de tratamento desses pacientes. Uma certa forma, entre aspas, quebra de paradigma desse trabalho é falar sobre o ducto pancreático principal, né? Então, assim, o tamanho, o diâmetro do ducto pancreático principal no tratamento das lesões pancreáticas sempre foi um tabu, né? Então, assim, a gente sempre encarou assim, dilatou o ducto pancreático principal, isso é um fator de altíssimo risco, opera. Né? Esse é um dos fatores que a gente se preocupa bastante na prática clínica e que cada vez mais vem se citando que talvez não seja bem assim. Eu acho realmente que é um trabalho que tem uma visão um pouco enviesada. Não tenho dúvida de que a gente ainda vai ter que continuar estudando e muito os nossos organogramas de tratamento do IPMN, mas vou citar para vocês que nos últimos 1 ou 2 meses, na sequência,
Por outros motivos, 2 pacientes chegaram a mim que vinham acompanhando IPMN. Na hora que eu vi os exames, eu nem fui consultado para ver a lesão pancreática em si. Na hora que eu vi os exames, eu indiquei, os 2 tinham adenocarcinoma. Os 2. Um deles Exatamente. era um IPMN que há 6 meses, era um IPMN que pela cara dele eu já teria indicado. Nos exames dele de 1 ano e meio atrás, assim, 2 anos atrás. Mas há 6 meses ele vinha usando análogo de GLP-1. Que é aquilo que a gente sempre fala, pelo amor de Deus, toma muito cuidado com o análogo de GLP-1 em pacientes com IPMN. Então ele vinha usando o análogo de GLP-1 há 6 meses, na hora que eu vi a lesão, ele fez uma ressonância, eu falei, olha, isso daqui tem que operar, e tinha adenocarcinoma. Mas assim, um grupo com movimento grande, obviamente um grupo com experiência no assunto, deixando bem claro que a gente vai ter que repensar as formas que a gente indica a cirurgia para esses doentes. Perfeito, é isso mesmo. Alguém quer mais fazer algum comentário, por favor? Fique à vontade, Marcos, Humberto, Raquel. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Bom dia. Na verdade, eu tenho muito mais dúvidas que comentários. Algumas coisas você já falou. Celso e o Surjan também tocou no assunto. Quer dizer, a gente continua sem saber desde o início. Essa é a minha questão, tá? Não é a minha afirmação. Primeiro, se todos os pacientes que a gente detecta IPMN, se a gente tem que puncionar desde o início para saber já que tipo de histologia tem aquela lesão. Que eu acho que vai ficar muito diferente o segmento, porque no próprio trabalho, eu não sei de cabeça aqui, mas os que tinham sinais preocupantes, teve um número que passou para sinais horrorizantes, vamos dizer assim. Né? E os que não tinham sinais de risco nenhum passaram para os sinais preocupantes, se não me engano, 41 pacientes, não é isso, Alex? Então, Exato, assim, 41. Isso, 41 sem risco foi para preocupante, o outro aqui, ó. Então, assim, o ponto que me chamou a atenção e que me reforça a dúvida, e que eu acho que foi uma coisa boa que o trabalho trouxe, quer dizer, de reforçar a nossa dúvida, até que tipo de segmento que a gente vai dar nesses pacientes, né? Os guidelines são realmente muito controversos. Então, a minha primeira pergunta é o seguinte, quer dizer, fazemos uma ressonância, o paciente vem com uma ressonância com uma lesão que diz que é um IPMN pequeno, né? Pequeno 1 centímetro, ou até 2 centímetros. Esse paciente a gente vai acompanhar por ressonância, a gente vai puncionar sempre esses pacientes, para a gente tentar colocar ele em algum tipo histológico. Essa é a minha primeira pergunta. Eu acho que eu não estou muito confortável, embora minha jornada na ultrassonografia é uma jornada recente, né, Celso? Mas eu não estou muito confortável quando eu tenho começado a receber muitos pacientes com imagem, exatamente com ressonância, tal, com pequenas lesões, e que eu fico um pouco em dúvida de como eu vou seguir esse paciente. Se eu vou partir logo por uma... Porque os guidelines são muito controversos, né? Isso é na minha visão. Em relação a essa questão, eu posso até responder para você. Eu acho o seguinte: vou te passar a minha experiência e o que eu penso hoje. E é o que eu estou vendo acontecer frequentemente, porque o cirurgião pode até me corrigir se eu estiver errado. Os cirurgiões hoje estão se sentindo muito mais confortáveis em operar um IPMN quando tem o diagnóstico do que operá-lo sem o diagnóstico. Então, cada vez mais os cirurgiões estão entendendo que o diagnóstico pela ecoendoscopia é fundamental. E a sua dúvida é uma dúvida que hoje eu tenho respondido da seguinte forma: eu não tenho hoje mais dificuldades, como eu tinha antigamente, em
determinar ou indicar a ecoendoscopia, em primeiro lugar, para a punção de lesões císticas, mesmo que pequenas, menos do que 1 centímetro. E também não tenho mais dúvidas em indicar a ecoendoscopia como a melhor forma de controle dos IPMNs do tipo 2. Por quê? Porque quando você faz uma ecoendoscopia, você, ao mesmo tempo que examina toda a glândula pancreática, e como eu já disse, não é infrequente nós encontrarmos um paciente que está acompanhando uma lesão cística e, depois de algum tempo, não é nesta lesão cística que você encontra um tumor, né? Ou seja, um adenocarcinoma. Então, você examinando toda a glândula pancreática, você, ao mesmo tempo, uma vez identificando uma área suspeita, você já faz o diagnóstico, você já faz a biópsia para tentar fazer o diagnóstico. Então, isso ajuda muito. E eu concordo, concordo totalmente com o que o Surjan falou. Esses colegas, eles aplicaram, e esse foi o grande erro, na minha opinião, os critérios de Fukuoka de 2017 em doentes sem o diagnóstico de IPMN. Por isso que houve uma debandada de muitos pacientes, por exemplo, do no risk, foram 4 pacientes para o high risk e 41 para o worrisome features. Então, não é uma taxa negligenciável de pacientes que vão para outros pontos, né? Apesar de que teve 30 meses de evolução. Isso a gente tem que levar em consideração também. Mas a gente nota que muitos pacientes, talvez, que estejam no no risk, não sejam pacientes com IPMN. Pode ser, por exemplo, lesões oligocísticas. Eu já tive oportunidade de ter adenocarcinoma em pacientes que estavam controlando IPMN, já tive tumores neuroendócrinos, já tive outros tipos de tumores, como, por exemplo, linfangioma, que estava acompanhando como high risk. Né? Eu tenho levantado, inclusive por causa de um caso que a gente pegou aí com você, né? Lembra? Um cisto de pâncreas. Então, eu tenho levantado esses casos e eu já percebi que teve um caso assim. Então, quer dizer, isso é muito importante. E a sua dúvida é uma dúvida que aflige a todos nós, não é só a você, não. Isso eu tenho que ser claro. Então assim, fica assim, quer dizer, é um consenso, ou pelo menos a sua recomendação, a sua conduta, de que mesmo em lesões pequenas, mesmo em lesões que a gente possa considerar que possa ter um risco de pancreatite, na punção, etc., a gente tentar dividir histologicamente esses pacientes, que daí acho que mudaria o tempo de segmento e o tempo de intervalo desse segmento. Olha, então, você pega um paciente do tipo pancreato biliar, talvez a gente teria que fazer um segmento, como acho que o trabalho até mostrou, acho que fizeram de 6 em 6 meses, né? Quer dizer, e correlacionar isso com o tamanho, quer dizer, qual é o tamanho do tumor, que é o histológico, e como que nós vamos seguir, porque eu acho que está tudo mesmo, na mesma cesta, né? E a gente vê que são doenças, é o mesmo nome da doença, a mesma denominação, mas são doenças de comportamento diferente, comportamento biológico evolutivo diferente. Então, assim, eu acho que a gente está colocando tudo na mesma cesta, né? Quer dizer, os guidelines colocam tudo no mesmo tipo, como se fosse uma lesão só, né? Eu acho que para responder a sua pergunta é o seguinte. Por exemplo, eu atendo consultório, né? Então, qual que tem sido hoje a minha conduta? Eu, por exemplo, recebo um paciente que tem uma lesão que tem na ressonância magnética diminutos cistos. Ontem mesmo nós pegamos um paciente, né, uma paciente, que tinha cistos dispersos por toda a glândula pancreática, com o ducto pancreático totalmente normal. O colega pediu uma ecoendoscopia porque tinham 2 lesões císticas, aliás, 3, 2 na cauda e uma na cabeça. E o paciente era um gastrectomizado AB2,
que tinham cistos em torno de 2 centímetros. Então, qual foi a nossa conduta? A gente tem que aprender com os trabalhos que a gente vê aqui. A gente viu algumas poucas semanas que o paciente, quando tem, por exemplo, esteatose pancreática, tá? Você vai pensar num epitélio gástrico. Tá? Então, o que acontece? As lesões tinham praticamente 2 centímetros, as 2 lesões da cauda eu puncionei, realmente confirmou o diagnóstico de lesão mucinosa, ou seja, não teve muita dúvida, porque o líquido que a gente colocava da agulha para o interior do frasco de anatomia patológica era muito espesso, e que com certeza provavelmente vai ser confirmado pelo Filadélfio esse resultado de IPMN, muito provavelmente. Se não vier, nós vamos ficar bem esperto, né? Que não é também tão matemático como eu estou dizendo isso para vocês. Mas, se for um IPMN, vamos ver se confirma realmente, através do achado que nós tivemos da glândula pancreática, se trata de um epitélio gástrico ou não. Se se trata de um epitélio gástrico, a gente pode ficar bem mais tranquilo, ou seja, a gente sabe que a taxa de malignização é bem mais baixa. Isso nos ajuda hoje a raciocinar. Por isso que eu volto a dizer, você basear todo um guideline sem o diagnóstico de certeza de que se trata de um IPMN, tudo pode ir por água abaixo. E é por isso, na minha opinião, que a sensibilidade, que a especificidade dos guidelines, todos que existem na literatura, todos são realmente muito falhos. Essa é a minha impressão pessoal. Então, eu realmente tenho indicado, e eu tenho notado que os cirurgiões também têm indicado, exatamente esse tipo de procedimento. Olha, nós fizemos alguns anos atrás, ainda não publicamos, mas nós vamos publicar, um trabalho só com os nossos pacientes ressecados, ou seja, pacientes que foram submetidos à ecoendoscopia e que foram ressecados por IPMN, pelo diagnóstico de IPMN. Nós levantamos, com todos os dados muito bem feitos, 38 doentes. Vocês sabem quantos pacientes tinham câncer? 2. Então, olha a quantidade de procedimento operatório que é realizado sem o diagnóstico correto. Então, foram necessários 38 cirurgias destas, pancreatectomias subtotais, pancreatectomias com esplenectomias, com duodenopancreatectomias, para você acertar e pegar 2 tipos de 2 cânceres. Não é fácil, é muita cirurgia para muito pouco objetivo. Bom dia, Celso. Oi, bom dia, Marcos. pessoal. Tudo bem? Ainda continuamos assim com dúvida a respeito de como se proceder aí diante dessa patologia que não é totalmente esclarecida, né? Ainda tem alguns pontos. Quanto à metodologia do trabalho, o Sujan falou muito bem, né? Não é um trabalho de metodologia 10, não é, né? Inclusive, o que mostra as conclusões, não existe uma harmonia, né? Enfim. Mas, cada vez mais, eu estou convencido de que é importante ver a morfologia das alterações, né? Me parece que dilatação do ducto não é uma coisa tão assim assustadora como era antes. Nódulo é uma coisa que chama muito atenção. Os cistos com as traves, com as trabéculas, isso não foi comentado. Mas quando existe cisto, né, com algumas trabéculas, né, mais espessas, alguns trabalhos mostram que a gente tem que ter a atenção. O que eu estou convencido é que a ressonância é o primeiro exame, né? Você pode até fazer o ultrassom, que chama atenção, mas se tiver de escolher ressonância e tomografia, a ressonância é o primeiro exame. E eu estou convencido cada vez mais que tem que fazer pelo menos uma ecoendoscopia. Como é que você vai seguir depois com eco, com ressonância, aí é outra coisa, mas que tem que fazer uma ecoendoscopia. E buscar essas alterações morfológicas, em particular, o nódulo no cisto. E se o cisto tiver ao alcance
da agulha sem causar problemas maiores para o paciente, não tem um vaso na frente, eu acho que cada vez mais a gente tem que impulsionar. Cada vez mais a gente tem que impulsionar. E esse trabalho também sinaliza isso. Então, cisto, suspeita de neoplasia intraductal, é sinônimo hoje de pelo menos uma ecoendoscopia, porque você pode encontrar de 10 pacientes, 1 ou 2, uma alteração morfológica a mais e que a ressonância não viu. E o grande diferencial, né, da ecoendoscopia que a gente sempre discute aqui é a possibilidade de fazer punção segura, né? Isso aí eu não tenho dúvida. Então, e afastar, de repente, é um cisto de retenção, um cisto inflamatório. Então, cada vez mais, e ainda bem que o cirurgião está pensando assim, uma boa parte, tem que fazer ecoendoscopia, tem que avaliar a punção. Se a punção está num alcance bom, seguro e com um endoscopista com a vivência boa, faz punção. Beleza. Alguém tem mais algum comentário? Oi, fica à vontade. Oi. Concordo com o Marcos assim. Eu não acompanho o EPMN sem eco. 2, já vi 500 ressonâncias que a eco acrescentou ou mudou o diagnóstico. 3, sempre que possível, biopsiar. E, Humberto, 4, eu acho que eu nunca tive um único paciente meu que eu segui Fukuoka. Assim, em termos de acompanhamento. Os intervalos na prática acabam sendo bem menores. E, Ardengue, acho que a imensa maioria dos meus pacientes que eu acompanho há mais tempo, eu peço sempre uma ressonância muito mais precoce do que geralmente recomendo Fukuoka. É muito comum a gente ver algumas alterações e depois continuar lançando mão de refazer a ecoendoscopia. Não estou falando em refazer uma ecoendoscopia por mês. Mas, assim, na prática, eu não me lembro de um doente meu que eu consegui fazer aqueles espaçamentos do Fukuoka, como tem no protocolo de alguns pacientes, inclusive fazer um exame a cada 2 anos. E esse trabalho foi uma coisa que eu tinha falado antes, é assim, eu acho que parte do diagnóstico e parte da decisão de conduta e acertar a conduta para esses pacientes é a observação. Quer dizer, vamos acompanhar por um certo período, se possível, o comportamento dessas lesões. E por isso repetir os exames, mas assim, eu não acredito em certos espaçamentos de se refazer exames que são definidos, por exemplo, no Fukuoka. Eu acho que tem um grande risco da gente perder doentes nesses períodos longos de segmento. Perfeito. Desculpa, Celso. Não, fica à vontade. Exatamente isso. Eu me sinto assim, como eu falei, minha jornada começou há pouco tempo, né? Mas eu já estou muito desconfortável de pegar um paciente com uma ressonância, com uma lesão de 1 centímetro, que sugere um IPMN tipo 2, e falar, volta daqui a 2 anos para eu fazer uma ressonância de novo, né? É o que tem a recomendação atual, né? Quer dizer, no guidelines aí. Eu me sinto confortável, e mais ainda quando o paciente fala assim, só daqui a 2 anos, doutor? Quando fala assim, só daqui a 2 anos, eu fico realmente muito desconfortável. Então, eu concordo com você, Surjan. Perfeito. Eu acho Humberto, o doente fala assim, só daqui a 2 anos? Você fala assim, quem falou 2 anos? 2 meses. Exatamente. Vamos agora, então, passar para o caso clínico. Acho que o caso clínico vai ser interessante. Acho que a Jerusa queria falar alguma coisa. Jerusa, fique à vontade. Eu vi aqui o nome da Jerusa aparecendo aqui. Tá me ouvindo, doutor Celso? Sim, estamos todos te ouvindo. Bom dia. Na verdade, eu acho que o Fila não está na reunião, mas assim... Infelizmente, hoje ele não está. É justamente nesse ponto em que o doutor Humberto estava falando, em mudar o segmento em relação ao tipo histológico, em que o Fila bate muito martelo, né? E que a gente também fica assim muito... Eu acho que é uma contramão da evolução das nossas reuniões. Assim, eu acho que é isso que, se o senhor concorda comigo, porque normalmente ele dá muito mais valor à caracterização morfológica do que à imunohistoquímica, pelo menos quando eu
pergunto a ele para poder realmente ter essa comparação com os trabalhos em que a gente fica muito preso. Da interação. E ele disse assim, olha, a lesão é sempre lesão, e a lesão, seja ela gástrica, pancreática, biliar, todas podem evoluir para a malignidade. Sempre tem esse ponto, né? Então, realmente é uma coisa que nas nossas reuniões ele sempre bate nisso, e infelizmente ele não está. E isso deixa a gente também um pouco desconfortável em relação aos trabalhos todos insistirem das mesmas formas histológicas nas evoluções de malignidade. Então, era um ponto que é uma dúvida realmente nesse acompanhamento que a gente faz em todos os pacientes. A gente deve pedir imunistoquímica ou, nesse ponto, parar na morfologia seria o suficiente para esses pacientes, mesmo eu não levo nem em consideração as lesões, como o doutor Humberto estava falando, são lesões pequenas ou não, porque também essa minha cabeça já mudou para poder eu segurar um pouquinho o cirurgião aqui. Então, para segurar um pouco, eu prefiro funcionar e mostrar, olha, tá desse jeito, a gente pode acompanhar, porque senão vai tudo para a cirurgia. Exatamente. Mas esse ponto é que pega, né? Se a gente pede imuno para todo mundo, isso realmente encarece de certa forma, ou para na morfologia, ou acompanha todo mundo do mesmo jeito, é uma coisa que deixa um pouco mais de dúvida. Eu acho, essa é uma discussão que eu sempre tenho com Filadélfia, eu posso até te dizer, assim, eu sempre digo o seguinte, se tem bastante material, porque às vezes a gente, infelizmente, pode não conseguir material suficiente para fazer imunistoquímica, né? Mas se tem material, eu sempre acho que é fundamental você fazer imunistoquímica para determinar que tipo de epitélio você está lidando. Eu acho que o tipo de epitélio é realmente importante para que você dê continuidade ao seu pensamento. E esse é um outro ponto que, na minha opinião, vai acabar mudando ainda, mas eu acho que vai demorar alguns anos ainda, o raciocínio para idealizar um novo algoritmo de acompanhamento dessas lesões. Então, eu acho que isso vai mudar, porque realmente, com essas agulhas agora que a gente tem para obtenção de core, a gente consegue dar um diagnóstico muito mais fidedigno, né, dessas lesões, coisa que a gente não conseguia antes, através da análise única exclusivamente do fluido, né? Então, o que a gente está vendo aqui hoje é um brainstorm de uma coisa que pode ter certeza que daqui 2, 3, 4 anos isso aí vai mudar, e vai mudar com tranquilidade esse algoritmo, e a ecoendoscopia vai fazer parte fundamental para o diagnóstico. Vamos passar agora o caso, é o Tarek que vai apresentar o caso, né? Eu acho que é um caso que tem relação, né, Tarek? Tem bastante, doutor. Tem bastante relação, e a gente vai continuar a discussão agora no caso clínico. Está aparecendo a tela? Sim, pode isso ampliar. Bom, sou o Tarek Almaire, do Programa de Capacitação de Ecoendoscopia e Endoscopia da Via Biliar e Pancreática. O caso clínico de hoje fala muito, vai muito de encontro ao artigo que foi falado. É uma paciente de 74 anos, de sexo feminino, uma paciente completamente assintomática, com quadro já conhecido de IPMN há 8 anos, que estava fazendo um segmento evolutivo com ressonância magnética. Então, ela teve um achado de lesão nodular na cabeça pancreática e foi encaminhada para nós. Em antecedentes pessoais, a paciente é hipertensa, sem cirurgias prévias, e no exame físico dela completamente normal, sem nenhum linfonodo palpável e o abdômen flácido e indolor à palpação. Bom, foi feita uma ecoendoscopia nela no dia 6/8/2012. Naquela ecoendoscopia, em região de corpo proximal, foi identificada a lesão cística necóica homogênea de limites precisos, medindo cerca de 0,5 por 0,8, não se comunicando com o ducto pancreático principal. Então, foi feita a punção com agulha de 22 gauges na ocasião, e foi identificada uma neoplasia intraductal mucinosa papilífera do tipo 2. A partir daí, a paciente seguiu para acompanhamento, a gente tem as ressonâncias dela desde 2015, então isso foi feito anualmente e por 2 vezes com espaçamento de 2 anos.
então também identificou nessa ressonância a presença de microcistos esparsos de até 0,6 centímetros no corpo e alguns ductos secundários minimamente ectasiados, mais evidentes na região cefálica, mas o ducto principal de calibre normal e sem apresentar a relação significativa de 2015. Na ressonância de 2019, então aí já tem um segmento de 7 anos, não teve nenhuma modificação, mantendo cistos de até 6, sem comunicação com o ducto pancreático, não tendo septos grosseiros ou nenhum tipo de componente sólido durante a ressonância. Porém, no ano de 2021, nós tivemos uma modificação na imagem dela. Então, aí depois de 8 anos e pouco de acompanhamento, sempre com a ressonância sem alteração nenhuma, foi identificada uma imagem nodulariforme com discreta restrição à difusão na região cefálica, medindo 2 centímetros. Também teve um aumento do número das lesões císticas na região cefálica e no processo uncinado, além de um surgimento da ectasia do ducto que drena o processo uncinado. Então, a comparação com o estudo prévio de 2019, então nós tivemos o surgimento dessa área nodulariforme, tivemos também um aumento da ectasia dos ductos secundários na região cefálica, no processo uncinado e adjacentes à região nodular, e ectasias do ducto secundário por obstrução mecânica ou ainda mesmo o IPMN que já tinha. E a persistência das lesões císticas que já tinham sido identificadas em 2012. Bom, então foi solicitado um laboratório para ela, o laboratório dela completamente normal, o HB, a amilase, lipase, enzimas hepáticas, PCR normal, CA199, CEA e alfa-feto também sem alteração. Então foi solicitada uma nova ecoendoscopia, onde foi identificada uma neoplasia localizada no processo unciforme, que nós interrogamos como T1N0MX, e sendo realizada a punção com a Procor de 20 Gauges, 2 punções, e também neoplasias intraductais mucinosas papilíferas do tipo 2 e uma esteatose moderada do pâncreas. Então, aqui nós temos as imagens, essa daqui é a imagem da lesão, medindo nos maiores eixos 23 por 19 milímetros. Então, aqui uma lesão no processo unciforme, nodulariforme, hipoecóica. Essa lesão tinha Doppler negativo e era hard a elastografia. Aqui nós podemos ver também a presença, uma das imagens demonstrando cistos, ela tinha inúmeros cistos aí, em corpo, cauda, um pouco em cabeça, então tinha vários cistos. Também é possível ver o quanto está um pouco mais hiperecóico esse pâncreas dela. Aqui eu tenho uma imagem legal que mostra essa hiperocogenicidade do pâncreas com a identificação do cisto e até uma certa dificuldade para avaliar os vasos adjacentes. Bom, então, identificada a lesão, nós prosseguimos para a punção ecoendoscópica do nódulo. Então, a punção correu tudo bem. Então, foram feitas 2 punções, com inúmeras passagens de cada uma delas, com obtenção de grande quantidade de material. E, então, foi enviado à anatomia patológica. Hoje, infelizmente, o Dr. Fila não está conosco. Não sei se o Dr. Celso poderia me ajudar. Sim, mas aí, então a gente está vendo nessa imagem, né? Você está vendo a formação de glândulas que estão totalmente distorcidas, como vocês podem ver aqui, grande reação desmoplásica, tá? E vocês estão vendo um conglomerado celular que faz o diagnóstico, né? Com núcleos hipercromáticos, que faz o diagnóstico de um adenocarcinoma. Então, aqui vocês estão vendo o filete da agulha, né? Aqui vocês estão vendo até invasão estromal aqui, como vocês podem ver. É óbvio que o Fila ia falar com muito mais propriedade do que eu, né? Eu sou um aprendiz de anatomia patológica, mas a gente pode perceber
nesse corte que se trata mesmo de um adenocarcinoma, ou seja, olha a quantidade de tecido, né, que veio nessa biópsia, né, mostrando que realmente é um adenocarcinoma essa imagem. Bom, então, identificado o adenocarcinoma ductal, a paciente, pelo cirurgião, ele já agendou a duodenopancreatectomia para ela, que vai ser realizada amanhã. Então, o interessante desse caso é que o caso era do paciente que fazia o controle dos IPMNs e acabou surgindo uma formação nodulariforme em cabeça sem ligação nenhuma com os IPMNs prévios que ela tinha. Então, os IPMNs se mantiveram da mesma maneira que estavam, em um outro local acabou aparecendo uma imagem de adenocarcinoma. Olha como é ingrato, né? Como é ingrato você, única e exclusivamente, fazer como o Fukuoka fala, né? Ou seja, fazer única e exclusivamente o controle através da ressonância magnética. Essa paciente fez ressonância magnética e foi identificada uma lesão depois que a lesão tinha 2 centímetros. Ou seja, muito provavelmente, se essa paciente estivesse intercalando uma ecoendoscopia com uma ressonância, talvez, veja bem, talvez nós pudéssemos ter pego essa lesão antes do ocorrido, né? Ou seja, a gente poderia ter identificado um pouquinho antes. Então, é aquilo que eu falo, né? Você vê, essa paciente estava fazendo controle há 12 anos de uma lesão diagnosticada, um IPMN diagnosticado por agulha fina, ou seja, por biópsia, que vocês estão vendo aí, em 2012. Quem fez esse procedimento fomos nós mesmos. E essa paciente, depois de praticamente 8 anos, né? Quase 9 anos, ela veio desenvolver um adenocarcinoma que não tinha nada a ver com a lesão, com o IPMN que a gente tinha puncionado. Então, agora eu quero ouvir os comentários dos cirurgiões, de todos os endoscopistas. Eu quero saber o que é que vocês pensam a respeito disso. Esse é um caso para que a gente possa aprender. É óbvio que esse caso nós vamos trazer depois com a peça operatória, né? Porque a gente provavelmente pode até ter algumas surpresas com a peça operatória. Isso que é o interessante. Celso, eu acho que esse caso ilustra bem o que o Humberto falou. Recentemente, é aquilo que eu te falei, eu vi um paciente com IPMN, a gente fez uma duodenopancreata nele, que estava usando há 6 meses análogo do GLP-1, e a peça é linda, tipo, eu posso trazer semana que vem e eu mostro para vocês. Valeria a pena, valeria a pena. Que eu estou no celular agora. Mas assim, você vê o IPMN que ele seguia e do lado, imediatamente do lado, um adenocarcinoma. Então, assim, é um doente que faz IPMN, né? Tipo, é um doente que tem uma alteração do parênquima pancreático. Esses doentes são doentes que a gente tem que seguir e tem que seguir de perto. Então, assim, será que nesses 2 anos, aquilo um pouco que o Fila fala, né? Tem um IPMN que já nasceu para ser mal e o que nasceu para ser bonzinho vai ser bonzinho. Então, assim, será que nesse tempo todo ela não fez um outro IPMN que já nasceu mal também, entendeu? Então, assim, é uma doente que tem doença na glândula, é uma doente que tem uma glândula esteatótica, é uma doente que tinha múltiplos cistos. E, Humberto, esse caso para mim é clássico, né? Assim, no meu pâncreas, não existe acompanhamento a cada 2 anos, porque você tem muito a perder, né? Então, é isso que eu estava falando, a gente não quer operar adenocarcinoma, a gente quer operar displasia de alto grau. A hora que operar adenocarcinoma, você já saiu daqueles 90% que mostrou o artigo que foi discutido hoje de sobrevida em 5 anos para o óbito, né? Então, só para dar mais credibilidade ainda, eu vou dizer aqui que é o seguinte: esse é um caso que vem sendo acompanhado comigo e com o professor Marcel Pai, há muito tempo. Então, para você ter uma ideia, né, como é que são as coisas. Ou seja, você vê que o paciente, ele realmente foi única e exclusivamente avaliado por ressonância. E eu já discuti, inclusive, com o professor Marcel, dizendo que realmente precisava fazer mais ecoendoscopia. E ele concordou, ele falou, não, realmente precisa fazer mais ecoendoscopia, porque ele também segue os critérios de Fukuoka. Né? Todos nós seguimos, ou seja, esses são os parâmetros que nós seguimos. E a gente está percebendo que a gente pode perder alguns pacientes como esse, por exemplo. Deixa eu te falar uma coisa, Arden, tem uma coisa que nenhum trabalho fala também, né?
que a gente tem que levar em consideração. Os pacientes se cansam, né? No mundo real, você acompanhar uma lesão por 10 anos, Não é fácil. se acompanha 1, 2, 3... Eu não sei se o professor Marcel pediu uma ressonância, então volte daqui a 2 anos no meu consultório. Com certeza não. Com certeza Com não. certeza não. Então, assim, Com você faz certeza não. uma ressonância boa, outra boa, outra boa. Olha, Exato. volta daqui a 6 meses, volta daqui a 8 meses, volta daqui a 1 ano com outra ressonância já pronta. O doente já fez várias que não progrediu, chega uma hora que o doente fala, esse ano eu não vou, pandemia, né? Tipo, depois Exato. eu vejo isso. Pumba, chega 2 anos depois, acabou. Já perdeu o timing, né? Então, Humberto, assim, rapidamente, a única coisa que eu falo para os doentes, eu falo assim, ó, é uma brincadeira, óbvio. Eu falo, o seu IPMN é um problema meu. Então, assim, se você fizer exatamente o que eu estou falando, não se cansar de fazer o que eu estou falando, a gente seguir isso de perto, o seu IPMN é um problema meu. Cada consulta que você não vier, cada exame que você não fizer, o IPMN é um problema seu. Viu, Sujano? E assim, Bom dia. eu não sigo esses 2 anos do Fukuoka, eu tenho certeza que o professor Marcel não falou para o doente voltar depois de 2 com anos. certeza. E assim, essa doente deve ter pandemia, essas coisas todas, pulou 1 ano aí de segmento, quando foi ver, ponto. Né? E mais um agravante. A lesão apareceu num lugar onde não tinha cisto na primeira ecoendoscopia e não tinha cisto nas ressonâncias. Putz, Ardengue, posso te falar uma coisa? É que me veio um ditado muito antigo na minha cabeça. Como que você explica para um doente totalmente assintomático que fez um ultrassom, ele tem que tirar a vesícula? Você vira para o doente e fala assim, a sua vesícula é uma vesícula doente. Vesícula saudável não faz cálculo. Se sua vesícula faz cálculo, você tem uma vesícula doente que não pode ficar no seu corpo. Exatamente. Um pâncreas que faz cisto, que faz IPMN, não é um pâncreas saudável, né? Exatamente. Não é um órgão normal. Então, assim, você tem que seguir muito bem esse órgão. Porque quando vem o estrago já é grande demais, né? Marcos. Celso. Ô Sujano, pode falar, Marcos. Fala aí, Marcos. Sim, como diz um amigo, um colega, seguir paciente com esse tipo de patologia e que ela venha todo ano, só se for um amante, né? Porque aí ela vem todo ano, que é uma coisa difícil você seguir, né? Aí o colega, não, só se for um amante, aí ela vem todo ano, mas é difícil o paciente vir todo ano. Mas, mais uma vez, mostra, assim, a importância de que a doença é em toda a glândula, não é só naquele local que tem um cisto. Toda a glândula tem que ser observada, né? E, mais uma vez, mostra a importância de glândula dentro do cisto. E os septos também. Tem coisa na literatura mostrando que a espessura do septo, às vezes, pode ser um sinalizador de algo importante, né? Enfim. Ô Celso. Oi, Humberto. Existe alguma correlação dessas lesões nodulares, tumoroadenocarcinoma, que aparecem em pâncreas com IPMN? Existe uma correlação do tipo histológico? Algum tipo histológico do IPMN pode ter uma incidência maior dessas lesões? Sim, por exemplo, no IPMN... Não é adenocarcinoma do IPMN. Eu estou dizendo... Sim. Como esse caso é, exatamente. Estou entendendo o que você está falando. Não sei se você assistiu à última reunião do pâncreas, né? Eu sempre coloco lá para vocês, para assistirem a reunião do grupo de estudos de pâncreas que a gente tem aqui. Existe sim. Então, por exemplo, uma lesão cística que deriva do epitélio pancreato-biliar são os adenocarcinomas tubulares, tubulovilosos. O que deriva do epitélio intestinal são os adenocarcinomas coloides, né? Então, existe sim uma derivação e que vai ser respondida pela peça operatória, né? É óbvio que essa peça operatória deve ser examinada por um patologista dedicado ao pâncreas,
Porque senão ele vai dar o diagnóstico de um adenocarcinoma ductal e aí o nosso raciocínio é totalmente diverso. Ou seja, esse paciente tem IPMNs dispersos por toda a glândula pancreática, mas ele desenvolveu um adenocarcinoma de pâncreas. Se ele desenvolveu um adenocarcinoma de pâncreas num pequeno IPMN que a gente não enxergou pelos exames de imagem, aí isso é uma outra Sim. alucinação, Não, alucinação diagnóstica, né? A minha questão, a minha dúvida não é em relação à derivação do tipo histológico do IPMN para o que tipo de neoplasia, de carcinoma. A minha questão é se você tem IPMN que você biopsiou e deu um tipo histológico, existe algum tipo histológico que metacronicamente, vamos falar, né, de forma metacrônica, como esse caso, vai surgir um adenocarcinoma que não tem nada a ver com o IPMN, não é derivação do IPMN. Não há nada na literatura sobre isso, absolutamente nada. Nada. Como também, se a gente for derivar isso para o cólon, também não há nada na literatura para o cólon. E a gente sabe que no cólon, por exemplo, e o pâncreas, eles têm epitélios semelhantes. E eles evoluem semelhantes. Talvez esse, entre aspas, a gente possa enquadrar, fazendo uma analogia com o cólon, como o carcinoma de novo, né? É o tal do elo perdido. Qual será a origem dessa lesão? Mas isso, imagina, se para o cólon, que é um órgão muito mais fácil de operar, com muito melhores resultados cirúrgicos, onde a gente tem um método de screening que é fantástico, que é a colonoscopia, para fazer o diagnóstico. Imagina no pâncreas, se no cólon já não se conseguiu descobrir, imagina no pâncreas quando isso vai ser descoberto. Só quando descobrir realmente no cólon, talvez a gente consiga fazer esse tipo de diagnóstico. Ardengue, Oi. como diria o pessoal da gestão, vou fazer uma provocação agora. Tudo bem, vai 74 anos ou 76 anos. Imagina outro cenário, 60 anos. Alguns IPMNs esparsos pela glândula. De repente aparece um adenocarcinoma no processo uncinado. Do adenopancreaté. E o resto desse pâncreas, hein? Exato, exato. Né? Essa não é uma provocação, essa é uma bruta dúvida. Uma bruta dúvida. Porque cai exatamente naquilo que o Humberto acabou de falar. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho que ser bem honesto com vocês. Humberto, nesse paciente que já teve alguns IPMNs, agora fez um adenocarcinoma, vai sobrar ainda todo o corpo e a cauda desse pâncreas aí para seguir, hein? Né? Olha, eu tenho que confessar para vocês, quando eu vi esse paciente, depois de ter feito a biópsia há 8 anos atrás, e eu sempre achei que a biópsia me deixaria bem tranquilo. Ou seja, foi feito o diagnóstico de um IPMN, esse paciente vai ser controlado com ressonância e vai se pegar o diagnóstico, né? Vai se fazer o diagnóstico. Então, eu confesso que eu fiquei bem triste quando eu vi esse paciente e eu tive que fazer uma biópsia dessa massa, né? No processo uncinado do pâncreas. Porque realmente tudo aquilo que você forma de conceito com o passar dos anos, você fala, nossa, bicho, eu preciso rever meus conceitos, né? Porque realmente, olha só o doente que a gente perde, né? Então isso deixa a gente bem preocupado mesmo e foi o que me deixou. Por isso que eu quis apresentar esse caso para vocês, né? Ardengue. Que não é um caso anedótico. Ardengue, há 8 anos atrás você biopsiou, não é? Sim, e fiz o diagnóstico de neoplasia, fila e tudo mais. Não, a biópsia que você fez há 8 anos atrás. Exato. Eu acho que você tem uma dívida com o Humberto, pelo que eu entendi a pergunta do Humberto. É claro. A gente rechecar essa biópsia de 8 anos atrás. Sim, é por isso que pena que o Filadélfia não está aí, porque isso é uma coisa que nós vamos fazer mesmo. Nós vamos rechecar essa biópsia de 8 anos atrás, mas lembrando que essa biópsia não foi do processo uncinado. Essa biópsia foi da lesão cística do corpo que o Tarek mostrou aí. Foi de uma lesão cística que estava no corpo, né? Exato. Então, sim. Mas acho que é isso que o Humberto quer ver, né, Humberto? Exatamente. Quer dizer,
qual é o tipo histológico de PMN que a gente possa ficar mais alerta, que a gente tenha que ficar mais alerta de um surgimento de uma lesão metacrônica como o adenocarcinoma, né? Quer dizer, a impressão que dá, assim, você falou do colo, né? A tendência hoje é a gente espaçar o segmento, a não ser que o paciente tenha ansiedade e o médico assistente também. A gente tenta contornar isso, mas a tendência é você espaçar o segmento, quer dizer, diminuir o número de colonoscopias, né? Eu lembro que na minha época, quando a gente fala assim na minha época, dá uma impressão jurássica na história, mas quando tinha colonoscopia era assim, na residência, vai ter a colonoscopia hoje. Era uma coisa assim, poxa, vamos acompanhar a colonoscopia, que era uma novidade, eu acho que vai acontecer com a eco, do mesmo jeito, né? Quer dizer, Com certeza. atualmente tem uns grandes centros e tal, mas com a difusão do método. Mas mesmo quando a gente lê os trabalhos lá de fora, a gente vê que ainda tem esse hiato, vou dizer dificuldade, que acho que dificuldade não é financeira, não é tecnológica, nem é de conhecimento, mas existe uma dificuldade de introduzir o método assim, mais frequente, né? De forma Sim, mais com simples. certeza. E 8 anos, né, Celso? Quer dizer, talvez se tivesse feito se tivesse indicado uma ultrassonografia, talvez se tivesse visto provavelmente uma lesão de 1 centímetro, menos avançada, né? Esse é o ponto aí, né? Foi aquilo que eu falei. Doutor Humberto, se o senhor se recordar do artigo que eu apresentei 2 semanas atrás, de um grupo holandês, que falava justamente disso, do aparecimento de lesões não relacionadas diretamente com o IPMN, e ele falava de adenocarcinoma e falava de Panin, ele não correlacionava com nenhum grau histológico específico, ele só falava para ter esse cuidado que existe uma possibilidade real do aparecimento de lesões em diferentes sítios sem relação com o IPMN, indo mais de encontro com o que o doutor Surgia está falando do pâncreas ser doente mesmo e você ter que ter esse controle adicional. Eu acho que a proposta agora, independente do tamanho, doutor Humberto, tinham em IPMN de 7, 0,6 até em IPMNs maiores de 2 centímetros. Então, o tamanho não necessariamente diz se você vai ter um adenocarcinoma ou panin em outro local ou não. Pois é, e eu acho que na época eu até perguntei por que eles colocaram o panin como lesão não neoplásica, não foi? Exato, exatamente. Quando deveria ser o nosso alvo realmente, né? Quer dizer, como é que a gente pode, da mesma forma que a gente, vou fazer novamente um paralelo assim, meio grosseiro com a colonoscopia, com as lesões do colo, que a gente convence fácil, né, a nós mesmos e até o paciente de fazer, exatamente para pegar as lesões precoces. E no pâncreas a gente tem outra sonografia que já está estabelecida, né, Celso? Então a gente pega. Agora, ou seja, o ideal era a gente ter um identificador, seja ultrassonográfico, marcador, contraste, alguma coisa que a gente identificasse o paninho, né? Mas está difícil ainda. Tem a esteatose, né? Que a gente vai ficar alerta, a esteatose pancreática, a gente vai ficar alerta. Agora, bom, é isso aí. Gente, alguém tem mais algum comentário para fazer? Fique bem à vontade. Viu, Celso? A proposta. Oi, Marcos. Nisso tudo, o que a gente tira de positivo é que nós estamos fazendo aqui, nessa sessão, a gente faz uma medicina de ótima qualidade, né? A gente, tudo bem, deu o diagnóstico aí dessa paciente de adenocarcinoma, mas a realidade, em particular no serviço público, não é essa, né? A realidade é o paciente que chega com massas, com colestase, né? A realidade é essa, pelo menos aqui na Bahia, onde eu trabalho no serviço escola, público, a realidade não é essa. Então, assim, parabéns para nós, porque esse
isso é o que a gente quer, dar diagnóstico precoce ou lesões com displasia mais intensa, e a gente operar o paciente em condições de prognóstico bem melhor, né? Então, quem assiste essa sessão tá assistindo assim, eu vejo a qualidade realmente boa da prática da medicina relacionada em particular com o pâncreas. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado. Rodrigo? Não, eu ia fazer uma proposta. Acho que esse é um excelente caso para depois da cirurgia a gente revisitar. Então, assim, ver quais são os exames que a gente tem à nossa disposição, ver o que a gente acha na evolução dos exames de imagem dessa paciente e ver o anátomo que o Humberto sugeriu e comparar com o anátomo do que vai surgir agora. Eu acho que é um excelente caso para a gente revisitar da forma mais abrangente possível, para a gente tentar identificar esses fatores que o Humberto está preocupado em descobrir. Rodrigo, você vai ter que me ajudar, viu? Você vai falar com os assistentes do professor Marcel para fotografar a peça e tudo mais, para a gente depois ter o que apresentar aqui. Porque você sabe como é que é o professor Marcel, né? Ele não. Eu ligo para ele. Não fotografar mais nada. Não, eu ligo para ele, a gente pede para ele até discutir com a gente e a gente revisitar esse caso juntos e documentar o máximo possível. Depois da peça, eu estou pensando em convidar o professor Marcel para participar dessa reunião, para ele mostrar qual é que é a opinião dele, porque ele tem um conhecimento muito grande, muito profundo. Eu acho que é um dos homens que mais tem conhecimento, eu posso dizer, das Américas, viu? Das Américas, não é? Dos Estados Unidos, inclusive. Então, eu estava pensando em realmente, por isso que eu acho que esse caso foi interessante, e se você puder falar com ele, ou falar com os assistentes que estão com ele, para a gente conseguir, mesmo que ele faça fotos, que ele mande, por exemplo, essa é uma peça que seria muito interessante mandar, por exemplo, para o Fila. Entendeu? Ô, Celso. Pode falar. Se você me permite uma sugestão, desses 38 casos de IPMN que foram ressecados, vistos por vocês, por você, por seu grupo, você tem condição de recuperar todas as análises histopatológicas desses casos? Esse trabalho partiu da patologia. Então, esse trabalho ele se iniciou na patologia e, a partir da patologia, foram feitas as análises dos prontuários dos pacientes. Então, inclusive, até eu acho que está a Caroline, né? Caroline Nava, que começou esse trabalho, ela tem detalhes maiores. Eu tenho todos os planos, ainda nós não terminamos de escrever, né? Mas a gente apresentou em alguns congressos, né? Apresentamos, inclusive, no DDW, mostrando que realmente você opera muito mais do que na realidade é necessário. Provavelmente a gente vai ter alguma resposta para essas questões aqui, né, que a gente está levantando, né? Com certeza. Trabalho. Se na ultrassonografia, na ressonância tinha algum sinal de que quais foram os sinais que levaram para a cirurgia, né? Com certeza deve ter essa análise, né? Sim, com certeza. Eu não consigo Alguém mostrar tem a mais imagem algum para comentário, vocês Jerusa? pelo telefone, né? Eu não consigo compartilhar minha tela, né? Não. Eu ia falar se a gente, nesse caso, tivesse seguindo o critério de Fukuoka, nem sequer funcionar, até hoje a gente não funcionaria, porque o cisto continua lá todo bonitinho, sem nenhuma mudança. Então, assim, praticamente a gente estaria acompanhando o paciente pelo critério de Fukuoka e teria um achado totalmente à parte de adenocarcinoma. E hoje a gente está tendo essa relação com o IPMN porque funcionou há 8 anos, porque se não tivesse funcionado hoje, a gente nem teria essa relação hoje, entendeu? Exatamente. Exatamente. Eu compartilhei uma imagem com o Celso e com o Tariq, se vocês conseguirem mostrar. Celso, você consegue mostrar a imagem, Tariq? Eu recebi, mas eu aqui estou sem o coisa.
Em WhatsApp. Doutor, um minutinho só. O Tarek consegue. Mas vocês veem o quão é importante, né? E eu acho que o Marcos falou muito bem, né? O quão é importante a gente fazer uma endoscopia, né? Fazer uma medicina de alto nível, para a gente fazer, e uma medicina diagnóstica. Isso é fundamental. É uma coisa que eu brigo há muito tempo. Nós precisamos ter o diagnóstico para poder tratar de forma correta os nossos pacientes. Isso é uma coisa que eu brigo há muito tempo. E é uma coisa que, se a gente perceber, mesmo no trabalho que foi apresentado, é uma coisa que as pessoas ainda, a maioria dos eventos, não primam, né, por esse diagnóstico. Ou seja, o diagnóstico é feito através da patologia. E isso tem que ficar claro. Está conseguindo aí, Tarek? Sim, doutor, consegui. Ele conseguiu aí. Pode falar. Só um minutinho, deixa eu maximizar aqui. Aqui. Fala aí, Rodrigo. Esse é um caso que eu falei para vocês de um IPMN. E o paciente começou a usar análogo do GLP-1. 6 meses depois, ele fez um adenocarcinoma de pâncreas. E essa área branca na ponta da pinça, e você vê que não é no IPMN, né? Então, assim, tinha uma boa distância de tecido normal entre o IPMN e o foco de adenocarcinoma. Esse era aquele caso que eu falei para vocês. Então, acho que, por exemplo, se você tiver as imagens de radiologia desse caso, acho que valeria a pena a gente discutir. Esse é um caso interessante também. E é um caso semelhante a esse. Porque eu sempre digo o seguinte: quanto mais nós discutirmos esses tipos de pacientes, mais a gente aprende. E mais a gente sabe direcionar os nossos pacientes. Isso é fundamental. Eu queria saber se alguém tem mais algum comentário. A Raquel, que hoje ficou muito quietinha, não falou absolutamente nada. Ela... Bom dia, Celso. Bom dia, Raquel. Tudo bem com vocês? Não, os comentários que vocês fizeram entram bem na linha que eu sigo, principalmente que o Rodrigo falou. Realmente não espero 2 anos, eu achei que não iria acrescentar muito dizendo o que vocês já disseram, que é essa preocupação. Acho que quem lida com pâncreas talvez tenha uma preocupação maior, porque está vendo as coisas acontecerem. Então, acaba antecipando os problemas. Realmente, eu não abandono o paciente. Em 1 ano, ele tem que vir. Se ele não vem, eu faço um rastreamento de paciente. Eu tenho por hábito isso. Dar um chamamento, dar uma lembrança no paciente que ele tem que fazer esse segmento. Mas esse caso que você apresentou, para mim chamou muita atenção do intervalo de tempo. Eu gostaria de ter visto o estudo de imagem de 2 anos atrás, fazer uma revisão para ver se eles por acaso não tinham alguma coisa que passou desapercebido em 2 anos. Porque eventualmente a ressonância poderia ter visto alguma coisa, mas ela estava focada nos cistos. Isso acontece também. Vai olhar só o cisto e não dá tanto valor para o resto. A gente tem que lembrar que é uma doença, é um pâncreas doente, como falaram. Então, ter o radiologista que olhe todo o pâncreas é fundamental, com atenção, e não só aquela lesão. Às vezes no pedido você coloca lá, tinha um cisto em tal local. Muitas vezes você vê ele focado naquilo, vai medir, colocar o tamanho, se tem algum fator de alto risco ou não, e a gente não vê detalhes do resto da glândula. Então, tudo que vocês falaram é isso aí. Eu só não sei se eu faria ecoendo, talvez intermitente. Aqui no Hospital de Clínicas, até a gente tem uma sorte, dentro dos azares de um hospital público, de a ressonância volta e meia não funcionar. E como a gente tem a disposição da ecoendo com mais facilidade, muitos pacientes com IPMEM acabam fazendo o segmento anual com ecoendo, intercalando com ressonância, mais por falta de ressonância, porque a gente acaba optando pela ressonância por ser menos invasivo. E isso a gente leva em consideração. Mas quem sabe a gente não propõe aí um protocolo de
vai seguir por ressonância, mas depois de alguns anos, outra ecoendo tem que ser feita. Não sei o que você acha, porque também não vou fazer todo ano ecoendo, mas talvez a cada 5 anos eu devesse fazer uma ecoendo. Uma dúvida que nós vamos ter, né? Que tempo que eu vou fazer? E outro ponto que eu queria comentar, todo paciente que começa a investigação por IPMN, eu sempre faço bem precoce uma nova ressonância, porque eu quero ver, nesse primeiro momento, se não houve um crescimento, uma mudança da lesão. Então, depois dessa primeira, que às vezes eu faço em 3, no máximo em 6 meses, que eu passo a fazer o segmento mais espaçado, mas é no máximo a cada ano. Você queria que eu falasse? Pronto, Celso, agora eu falei para ti. Não, muito bem. Não, excelente seus comentários. Excelente, é isso mesmo. Essa é uma grande dúvida, Raquel, se a gente faz ou não ecoendoscopia, quantas vezes a gente faz. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender com a nossa prática, né, com os estudos observacionais, para depois a gente chegar num consenso. Muito bom os seus comentários, obrigado pelos comentários. Bom, gente, como a gente já está praticamente na hora, né? Eu agradeço muito a participação de todos, com certeza foi uma discussão muito profícua. Peço mais uma vez para o Rodrigo para intervir em relação a gente obter essa peça operatória, né? E para que a gente consiga fazer o diagnóstico, sempre tendo em mente, né, e principalmente perguntar para o patologista se tem alguma relação com o IPMN ou não, isso vai ser muito bom para a gente, né, para a gente ter um raciocínio clínico mais claro. E eu quero mais uma vez agradecer a todos pelos comentários, pela participação, e aguardo vocês na próxima terça-feira, às 6 horas da manhã, para a gente ter mais um capítulo da nossa reunião. Muito obrigado mais uma vez a todos, e sempre lembrando também que todas essas reuniões estão gravadas, né? Se alguém quiser assistir, estão gravadas no nosso canal, que é JC Ardeng, no YouTube, então vocês podem pegar essas aulas lá. Muito obrigado mais uma vez e tchau para todos, bom trabalho, boa semana, tá bom? Um abraço. Tchau, um abraço. Tchau, abraço a todos. Tchau.